Ó, se você tem uma... Quer dizer para você é o seguinte, já que eu mencionei isso, tá? Você tem isso aqui. Tá aqui o A, tá aqui o B, tá? E você tem a função aqui invertível. Função invertível, exponencialmente crescente. E você pega essa região ômega, aqui, região ômega, que é essa região aqui, e agora você vai girar essa região em torno desse eixo. Fica fácil, é só você dividir aqui, chegar e dividir em 2. Porque o sólido é obtido pela rotação desse retângulo, que dá uma coroa, uma casca de cilindro, e o volume, você sabe, o volume da casca de cilindro, você sabe, que é a área da base, que é a área da coroa vezes a altura, certo? E o volume obtido pela rotação dessa região, que é a região entre duas funções inversas, entre esse eixo e a função, em vez de você pegar a F, você aplica a fórmula usando o que? A inversa da F. E aí não é um intervalo AB, é um certo intervalo Q. Intervalo CD. Você vai fazer a integral de C a D da região limitada pelo gráfico da inversa e esse eixo aqui. Tá? Mas há uma fórmula que faz... E aí a integral é em Y, tá? A integral é em Y. Só que nós veremos na próxima aula que há uma fórmula que diz que você não precisa ter todo esse trabalho. Você pode fazer a integral em X para encontrar o volume desse sólido. Mesmo que a função F não seja invertível. Tá? Porque se a função F for invertível, você tem uma trabalheira boa aqui. Não é muito trabalho, não. Trabalho é você encontrar o quê? A inversa da F. Tá? Aí você usa para entre os dois e aqui não coroa. O que eu estou falando é o seguinte, pessoal. Porque se você tem, ó, isso aqui é chamado casca de cilindro. Ó. Você tem um cilindro e tira um cilindro concêntrico. Ou seja, os dois cilindros têm o mesmo eixo central. Tá? Então aqui tem o quê? E aqui. Aí você tem um raio menor, né? E um raio maior. Quem é o volume desse sólido aqui? Quem é? O volume de essa é fácil. Quem é? É o π R2H, que é a altura, tá? Que é o sólido todo, menos o quê? O π R2 minúsculo H. Ou seja, isso aqui dá π R2 vezes R2 vezes H, colocando em evidência. Que é a área da base, que é a área da coroa, vezes a altura, tá? Isso é uma fórmula básica para a aula que vem. E tem a fatoração aqui, né? Diferença de 2 quadrados, a gente faz uma fatoração, consegue isso. Então hoje vocês viram, é o que é chamado método da coroa, o método do anel, tá? Para calcular volume de sólido de revolução. Tá certo? A fórmula é essa. Essa é a fórmula mais geral diante do que foi exposto. Tá? Volume de sólido. A pergunta que fizeram, aí eu refaço aqui. Professor, e se o eixo não for um eixo paralelo ao eixo das ordenadas? Aí você tem que rezar para que uma mudança de coordenadas funcione. Mudança de coordenadas, você já viu em álgebra linear, né?
para você cair nessa situação. É um contaral danado. Tá? Aí não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Como é que você... Porque você tem que fazer uma conta danada. Mesmo você tem que ver qual o sólido você vai obter. Porque se for um eixo aqui, ó, se o eixo estiver aqui no meio, você rotacionar. Aí você tem contras, o que entra e o que não entra. O que entra. Tá? Aí é complicado. Complica. A situação é satisfazendo isso ou satisfazendo maior que é igual a C, que é o caso anterior que eu apaguei. Não vai complicar, porque tem reentradas, tem alto, tá? Aí você vê que tem um trabalho danado aí. Entendido? Alguma dúvida? Ah, frequência, né? Pronto. Pode encerrar.